Graça e paz. Meu nome é João Neri. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a fé de Jó, temor ou medo de Deus. Mas antes, vamos ouvir o conceito dessas duas palavras. Medo, sentimento provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Será que é esse sentimento que devemos ter em relação a Deus, de perigo? E temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Esse é o sentimento que devemos ter por Deus, por tudo que fez e faz por nós. Mas o que chama a atenção de Satanás em Jó? Leia Jó no capítulo 1, no versículo 5, e veja que Jó sacrificava continuamente pela vida de seus filhos. Alguma coisa errada nisso? Não, era lícito os sacrifícios feitos pelos judeus. O problema era a motivação para os sacrifícios, que eram feitos por antecipação aos pecados dos seus filhos. Não eram por adoração, e sim por medo. No capítulo 1, versículo 11 de Jó, Satanás fala para Deus: Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha a audácia de Satanás dizendo o que Deus tem que fazer, agir fazendo o mal. Quando não se tem conhecimento do caráter de Deus, dá para parecer que Deus entregou Jó nas mãos de Satanás. Mas esse entendimento não é verdadeiro. No versículo 12 diz: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. O que, na verdade, Deus estava afirmando era uma realidade. Todos os homens estavam nas mãos de Satanás. No mesmo versículo está escrito: E saiu Satanás da presença do Senhor e foi fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é matar, roubar e destruir. Outra forma de saber que o mundo estava no domínio de Satanás está nesta passagem em Lucas, no capítulo 4, no versículo 7. Aqui é confirmado a autoridade perdida por Adão para Satanás. Disse o diabo a Jesus: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Jesus não desmentiu o diabo porque sabia que naquele momento aquilo era uma verdade, mas respondeu com a palavra: Adore o Senhor Deus e somente a ele preste culto. E mais uma vez, no capítulo 2, no versículo 6, disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. O motivo dessa fala era a verdade desta afirmação. Todos os homens estavam nas mãos de Satanás. E mais uma vez temos confirmado no versículo 7 que o autor das desgraças de Jó foi Satanás e não Deus. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com úlceras malignas desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Nesse momento da história, Jó recebe a visita de três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E quando viram a situação catastrófica em que Jó se encontrava, só choraram por ele e não falaram nada para ele durante uma semana. No capítulo 3, versículo 25, lemos: Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Essa é uma declaração de um homem que andava em medo. Nos capítulos 4 e 5, vemos os amigos de Jó o acusando e ele se defendendo. No capítulo 6, versículo 4, está escrito: Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim. Jó pensava que Deus havia pego flechas envenenadas e o ferido. E esse pensamento era o pensamento de Jó, que Deus fazia aquelas coisas horríveis o tempo todo. Leia os versículos 18 a 21. A situação se agravava tanto que no versículo 17 do capítulo 9, Jó chama a Deus de injusto, dizendo: Porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. No versículo 21 do capítulo 19, Jó diz: Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. E assim como Jó,
Muitas pessoas estão sofrendo achando que Deus é o causador das doenças, mas não é. E confirmaremos isso nos capítulos a seguir. Entra agora no cenário dessa história Eliú. A Bíblia diz que ele era um menor de idade e fica indignado com o que tem ouvido dos amigos e de Jó a respeito de Deus. No capítulo 34, versículo 10, Eliú declara: Longe de Deus esteja o praticar a maldade e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. No versículo 2 do capítulo 36, Eliú dispara: Espere-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Bom, já ouvimos Satanás falando, os amigos de Jó falando e Eliú falando. Agora vamos ouvir Deus falando. No capítulo 38, nos versículos 1 e 2, o Senhor respondeu a Jó dizendo: Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Na verdade, o Deus que Jó conhecia era um Deus de juízo. Tudo o que ouvimos foram palavras de um homem amargurado que não conhecia a Deus, de um homem que só conhecia a Deus de ouvir falar, do que era passado de geração a geração. Vejamos agora a resposta de Jó depois desse bate-papo com Deus. É maravilhoso. O conhecimento, quando chega, traz luz aos lugares escuros. Está no capítulo 42, nos versículos 3, 5 e 6. Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não conhecia. Com o ouvido meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pronto, chegamos no lugar seguro. O problema de Jó e de muitos irmãos hoje é exatamente isso, falta de conhecimento. E por isso acham que estão doentes ou sofrendo mazelas porque Deus quer e deseja que seus filhos sejam melhores do que são, colocando doenças ou sofrimento. Não, meus amados. Estas ferramentas são de Satanás e não de Deus. Por isso não precisamos cantar músicas ou trechos de músicas que não louvam a Deus. A obra de Deus é transformar o mal em bem, como está escrito no capítulo 42, no versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Milhares de pessoas sofrem desnecessariamente durante anos, acreditando que estão agradando a Deus sofrendo algum tipo de enfermidade. Isso é uma mentira de Satanás. Chegamos ao final do vídeo. Creio que conhecimento chegou, mas não esqueça de deixar seu like e deixar comentários com o tema para os próximos vídeos. Até o próximo.